Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. A Star Plus adicionou ao seu catálogo uma produção britânica de 2022, que é uma sátira de filmes de mistério, especificamente sobre filmes de mistério baseados na obra da escritora Agatha Christie. Tem tanta referência no filme, mas tanta referência que, daria um vídeo de umas 2 horas só, assim, do que eu peguei na primeira e única assistida que eu dei e darei a esse filme, daria um trabalho de conclusão de curso, enfim, tem muita coisa ali. A começar do título, né? See How They Run, ou Veja Como Eles Correm, pode parecer que não tem nada a ver com o filme. Bom, lembra, é uma obra que transita no mundo ficcional da Agatha Christie. A Agatha Christie teve um romance que, durante uma época, foi chamado O Caso dos 10 Negrinhos. Hoje em dia, esse romance lá fora chama outra coisa, acho que eu não sei, por causa do sobretom racista. O Caso dos 10 Negrinhos é baseado numa nursery rhyme, numa canção infantil tradicional britânica. Esse filme, parodiando isso, também é baseado em o nome de uma canção, de uma nursery rhyme britânica, See How They Run, que é dos 3 ratinhos cegos que vão para a mulher do fazendeiro e ela mata, antes tinha vindo uma aranha, blá blá blá, tá? Você pega a história, né, do filme, é assim: começa com a comemoração da centésima apresentação de uma peça escrita pela Agatha Christie chamada A Ratoeira, The Mousetrap. Isso em 1953, tá? Um diretor americano que estava sendo perseguido por ser comunista, né, nos anos 50, tem um monte de coisa. Nos anos 50 houve a caça aos comunistas, né, do macartismo lá em Hollywood. Então ele se refugiara na Inglaterra e iria dirigir uma versão cinematográfica dessa peça da Agatha Christie, que estava completando 100 apresentações. E no começo desse filme, ele dá em voice-over, né, narrando a estrutura de um whodunit, de uma daqueles filmes ou livros de mistério. Tem numa casa fechada um monte de suspeitos, a pessoa mais detestável é assassinada e aí aparece um detetive, blá 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 blá. Vai ocorrer um assassinato, tá? Que vai ser literalmente o diretor que está fazendo voice-over, mas depois ele vai aparecer em algumas outras vezes. E aí, então, você vai ter 2 detetives que vão investigar este caso, né? O inspetor Stoppard. Aí não dá para esquecer que nos anos 60, o dramaturgo Tom Stoppard fez uma sátira, uma peça de teatro em um ato, que já era uma sátira à Ratoeira, da Agatha Christie, tá? E junto com esse inspetor, que é o cara bêbado, o inspetor cansado do mundo, junto com ele vem investigar a principiante Stalker, a Constable Stalker, a Cabo Stalker. Eu assisto em inglês, então eu não sei como foi traduzido. Constable Stalker. Claro, tem o stalker que a gente imagina, né? A pessoa que fica só olhando, mas stalker, teve um policial britânico que ficou muito famoso. Ele era chefe de polícia em Manchester e ele escreveu livros, prestou bastante assistência, produção executiva para shows de crime na TV britânica. É claro que a gente não pode esquecer dessa referência, né? Então, esses 2 detetives vão investigar o caso. Claro, você vai ter os suspeitos usuais e aí uma enxurrada de piscadas para gente que gosta de cultura britânica dos anos 50 em diante, de séries de detetives, de livros da Agatha Christie. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A gente tem que contextualizar ainda mais, porque assim, no filme eles estão comemorando, em 1953, a centésima apresentação da peça Ratoeira, que seria adaptada para o cinema. Então vamos abrir um parênteses para a vida real. Em 1953, a Agatha Christie, de verdade, ela assinou um contrato com o John Wolfe, um produtor britânico que, dentre as produções de Hollywood, esse cara produziu The African Queen. Nesse filme tem um John Wolfe, que é o produtor da peça,
E eles falam mais de uma vez do The African Queen. Na verdade, a Constable Stalker ama o filme The African Queen, que na vida real existe e foi produzido pelo John Wolfe. Tá vendo? É uma série de referências de ficção, mistura gente de verdade com personagens ficcionais, é um regaço. Mas então, a Agatha Christie vendeu mesmo os direitos da peça para o John Wolfe, só que no contrato tinha uma cláusula assim, só podia virar filme depois que a peça passasse 6 meses depois que terminasse a carreira da peça no West End britânico, né, onde ficam os mais importantes teatros. Detalhe para quem não sabe, essa peça Ratoeira está em cartaz até hoje, dezembro de 2022. Sim, senhores, 70 anos faz que essa peça está em cartaz, está no Guinness, no livro dos Guinness, dos recordes, tá? O único período nesses 70 anos em que a peça deixou de ser encenada lá em Londres, essa Ratoeira, foi durante a crise da Covid-19. Puxa, a gente tem que dar um desconto. Merece estar no Guinness de qualquer forma. E uma curiosidade, 2022, dezembro, estou gravando esse vídeo, li que The Mousetrap, a Ratoeira, vai para Broadway, em algum lugar da Broadway, em 2023. Fecha parênteses. Então, tá vendo? A história o filme jamais seria feito. Então, para a gente que entende um pouquinho de Agatha Christie, de coisas britânicas, de teatro, é um sorriso atrás do outro, né? Quando você se depara com os nomes dos personagens, quando você depara com essas né? Os caras estavam comemorando a 100ª apresentação. Parecia assim, ai, nossa, essa peça não acaba. A gente que sabe fala, não, filho, em 2022 essa peça vai estar ainda. E a gente sabe que ela nunca foi adaptada para o cinema, tá? E aí, então, esses dois detetives, que são paródias, né? Vão começar a investigar o crime. A Constable Stalker é deliciosa, é de longe a coisa mais legal que tem no filme, porque ela é uma detetive jovem que quer provar que é boa. Então ela anota tudo, literalmente tudo, e ela tem uma coisa estrutural nos filmes de whodunit, né, nesses filmes de mistério, que são policiais de forma geral. Em inglês se chama red herring, o arenque vermelho. São pistas falsas, tá? Essa Constable Stalker, ela é incapaz de diferenciar entre um red herring e uma pista de verdade. A pessoa fala para ela, eu briguei com o fulano. Aí quando ela sai, Sir, achamos o culpado. Aí o detetive, o stopper, tem que... Não, calma, não é assim. E aí você tem todos aqueles suspeitos, né? Fazendo várias alusões a filmes. Nossa, tem o Richard Attenborough, que é um dos personagens, que é o cara principal da peça. É o ator Richard Attenborough, que na verdade foi o primeiro ator inglês, junto com a sua esposa, a estrelar a Ratoeira. E o Richard Attenborough, ele trabalhou numa minissérie, num filme, depois virou minissérie, de 10 Rillington Place, que é baseado num serial killer, que foi real, tarará, tarará. Isso está citado no diálogo do filme. Enfim, se você vir em inglês e se você tiver um certo conhecimento de whodunits, né, histórias de detetive, Agatha Christie, a própria Agatha Christie aparece, eles vão na hora na mansão da Agatha Christie e tal. E aí você fala, nossa, deve ser super interessante o filme, né? Até um certo ponto, sim. Para você pegar essas referências é legal, só que tem uma hora que o filme perde fôlego, especialmente no segundo ato. Eles têm que recorrer a dream sequence, né, a sequência de sonho. Infelizmente não é um filme totalmente pleno, vamos dizer assim, né? Ele não consegue manter o frescor. Aí, claro, né, gente, eu não posso de novo deixar de falar do Knives Out, Entre Segredos e Facas, Entre Segredos e não sei das quantas, lá o filme de 2019, que foi uma paródia, um estouro mundial de sucesso, com o Daniel Craig, que eu estou esperando de chegar perto do Natal para eles lançarem o segundo filme, com o Benoit Blanc, o diretor. Óbvio que esse filme é muito, mas muito superior, tá? Consegue manter a vibe da paródia e a história interessante o tempo todo. Essa produção britânica, See How They Run,
infelizmente, ela não tem essa genialidade. Então, se você tem a Netflix e não viu ainda esse Knives Out, melhor ver lá. Na própria, aí se você tiver mais tempo, na própria Star Plus tem uma série, por isso que eu falei tempo, 2 temporadas, Only Murders in the Building, com Steve Martin, que também é bem melhor, totalmente cheia de referências também, e bem melhor. Agora, dá para ver esse filme do See How They Run, Veja Como Eles Correm? Sim, eu consegui ver, só que ele não é um grande filme, tá? Mas tem algumas piadas divertidas, tipo, tem uma hora que eles estão no hotel e o cara do hotel, o concierge, né? O cara lá, tem um sotaque francês, e daí a Constable Stalker pergunta para ele, de que parte da França você é? Ele responde, Bélgica. Não só isso é malvado, mas a gente lembra do Hercule Poirot, né, o detetive belga criado pela Agatha Christie, que em vários romances tem que falar para as pessoas: eu não sou francês, eu sou belga, eu não sou francês, eu não sou belga. Então o filme ele é cheio desses ovos de Páscoa, talvez demais até para o seu próprio bem, tá? Você fala, mas eu não entendo nada de filme policial, não vou saber pegar as referências. Olha, você pode até gostar como filme, tem alguma parte de humor físico, né? Slapstick, tipo de comédia que eu não gosto, né? O humor corporal, de a pessoa ficar espirrando e tal. Por isso que eu acho que não é um grande filme. Ele é um filme que perde o gás, tá? Bem logo. A revelação até que é legal, só que o segundo ato é meio chatonildo. Agora tem, de novo, né, para encerrar, porque daí, como eu falei, esse vídeo daria para ter 1 hora, se eu fosse continuar falando de easter eggs, de ovinhos de Páscoa que tem. Você tem, por exemplo, tem um dramaturgo, né, o playwright. Então tem uma hora que eles vão falar assim que ele é um celebrated, né, celebrado ator, eles falam overrated, né, que é algo como overrated é alguma coisa que é, assim, exageradamente tida como boa, mas não é. Então, o filme tá cheio dessas coisas. E aí, quando esse dramaturgo vai falar, ele fala com um sotaque que parece o Vincent Price, lá dos anos 60. Então, assim, como eu falei, é cheio de ovinhos de Páscoa para gente que entende um pouquinho de anos 50, anos 60, whodunits, cultura britânica, tal. Ah, e para encerrar o vídeo, os anos 50 na Inglaterra não foram tão brilhantes e glamurosos como o filme mostra, tá? Mas aí é uma brincadeira do filme, a gente sabe. Era a época ainda do racionamento, imagina, de comida. Mas o filme é uma sátira, então você tem que ir com esse espírito, né? Razoável para bonzinho. Infelizmente, não chega a ser um bom filme. Tchau.